tema dessa aula: litisconsórcio. É o permissivo que nós temos por força da lei de uma composição subjetiva plurima em termos de processo. Quando a gente vai, inclusive, na nominação, senhores, me permitam aqui, o litisconsórcio. Há um consórcio, há um grupamento de pessoas nos polos ativos e ou passivos da demanda. Vários autores e ou vários réus. Beleza? Por isso o nome litisconsórcio. E nós temos o permissivo desse litisconsórcio ali no artigo 113 e seguintes do Código de Processo Civil, artigo 113 e seguintes, sem esquecer aos interessados, por gentileza, @prof_Ival, Instagram, a nossa principal rede social, @prof_Ival, e conceituado litisconsórcio. Um ponto fundamental, senhores, deixa eu botar pontos aqui. Um ponto fundamental é a classificação. E nós classificamos litisconsórcio, levando em consideração o polo da relação jurídico-processual, em que ali eu identifico o litisconsórcio porque ele pode ser ativo, vários autores e um réu, passivo, um autor e vários réus, bem como pode ser um litisconsórcio misto. Vários autores e vários réus no processo, e é muito interessante porque nem todo livro doutrinário, ao falar do polo, em que eu ali encontraria a formação do litisconsórcio, beleza? Identifica a figura do litisconsórcio misto, e é possível que eu tenha vários autores e ou vários réus no mesmo processo, criando, portanto, a ideia do litisconsórcio ativo, vários autores, um réu, passivo, inverta, um autor, vários réus, e misto, vários autores e vários réus no mesmo processo. Mas além dessa classificação, em relação ao polo em que se encontra a formação do litisconsórcio, nós temos também a classificação que leva em consideração o momento da formação. E ele pode ser inicial ou ulterior, também conhecido como posterior. Galera, na própria petição inicial, e ali quando apresentada ao Poder Judiciário, se dá início ao procedimento, eu tenho a formação do litisconsórcio. Logo, ele é um litisconsórcio formado em que momento? No início do processo. Mas nada impede que a gente tenha a formação do litisconsórcio, tanto necessário quanto facultativo, dentro dos limites legais, em momento futuro, em momento posterior, ulteriormente, no processo que se iniciou tempos atrás. Então eu levo em consideração também o momento da formação do litisconsórcio para uma classificação quadripartida e cumulativa. Porque nós classificamos litisconsórcio em relação ao polo, em relação ao momento, mas também quanto à obrigatoriedade. Porque quanto à obrigatoriedade, o litisconsórcio pode ser necessário ou pode ser
Espera aí que ficou horrível a letra. Facultativo. Ele pode ser necessário, ele pode ser facultativo. E o necessário, assim, o será em razão da relação jurídico-material submetida ao aparato jurisdicional do Estado, ou por força da lei, já que a lei pode vir e determinar, em alguns casos, que se forme ali a figura do litisconsórcio. Então, em relação à obrigatoriedade. Mas nós temos também uma quarta forma de classificação. E essa quarta forma de classificação se dá ali em relação aos efeitos, novamente, em relação aos efeitos da decisão. Beleza, senhores? São eles. Ou é ela a classificação em relação aos efeitos? O litisconsórcio pode ser simples ou unitário. Novamente, o litisconsórcio pode ser simples ou unitário. O simples, há uma decisão, por exemplo, de natureza meritória e ela atingirá aqueles que ali estão em litisconsórcio de forma distinta. Eu posso ter um litisconsórcio passivo numa ação de responsabilidade civil, julgar procedente o pedido para um e improcedente para outro, tá? Não vendo culpa, eventualmente, num dos réus que ali frequentam o processo em litisconsórcio. Então, eu tenho decisões ou efeito da decisão em relação ao litisconsórcio simples. O unitário pressupõe que a decisão atingirá os que estão em litisconsórcio da mesma forma. Tá? A gente vai observar isso em termos normativos. Porque a maior preocupação normativa, senhores, é na distinção entre litisconsórcio necessário e facultativo, tanto que ele, artigo 113 aqui, agora laminado, vai dizer para mim que duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativa ou passivamente, quando, e aí o 113 vem trazendo para a gente, nos seus 3 incisos, elementos que determinam a potencialidade de um litisconsórcio facultativo. O necessário, não. O necessário, senhores, a lei processual vai nos dizer no artigo 114, olha essa distinção, 113 eu falo do litisconsórcio facultativo, 114 eu falo do litisconsórcio necessário. Será necessário, por disposição da lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que devam ser litisconsortes. Então, eu tenho determinação da lei. Me permitam aqui, rapidamente eu vou mostrar. Artigo 73. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados. Então, eu tenho no artigo 73, parágrafo 1º, por exemplo, uma exemplificação, senhores, de um litisconsórcio necessário, por expressa determinação normativa, dizendo a lei que a não observância poderá trazer problemas para a sentença de mérito, já que a eficácia da sentença meritória dependeria, por força da lei, da citação de todos que aqui se encontram, e volta e meia a lei nos dá outras exemplificações de litisconsórcio necessário. Mas não é apenas a lei. Também a natureza da relação jurídica controvertida
dita ali, muitas vezes, a citação de todos que devam frequentar o processo em litisconsórcio necessário, já que a citação de todos eles demandaria a eficácia da sentença. Ok? Me permito aqui, senhores, uma ação de anulação de casamento proposta pelo Ministério Público. Eu vou citar os dois, ação pauliana, onde eu quero discutir fraude ao credor. Eu cito o credor e o terceiro eventual adquirente do bem. Não necessariamente por uma imposição normativa, mas porque a natureza jurídica da relação jurídica material submetida ao aparato jurisdicional do Estado e, portanto, a decisão de mérito que eu busco implicaria na presença de todos esses aqui para a eficácia da decisão. Portanto, não é apenas a lei que dita a formação do litisconsórcio necessário. Só que há algumas circunstâncias. Aí eu preciso de uma outra qualificação, de uma outra conceituação antes de eu vir aqui. Senhores, vem cá. O 116 hoje ganha uma importância muito grande e eu explico por quê. Não havia uma conceituação normativa lançada dentro da lei base nossa CPC do que seria um litisconsórcio unitário. Aí agora vem a lei cravando para a gente, isso aqui é muito importante quanto aos efeitos futuros de decisão, dizendo que nós temos litisconsórcio unitário quando, pela natureza da relação jurídica, não pela lei, quando pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos aqueles que ali estariam no processo em litisconsórcio. Então, quando a gente pensa nessa classificação, a lei classifica para mim o que é o unitário. Dependendo da relação jurídica submetida ao aparato jurisdicional, quando o juiz tiver ali numa obrigatoriedade de decidir a lide de modo uniforme para todos os litisconsortes, ele é unitário. Então, quando o juiz não tiver que decidir a lide de modo uniforme para todos os litisconsortes, ele é simples. Então, o conceito de litisconsórcio simples pressupõe a negativa do conceito do litisconsórcio unitário. Só que a gente observou que muitas vezes o litisconsórcio necessário se forma em razão da relação jurídico-material submetida ao aparato jurisdicional e outras vezes em razão da lei. E aí, então, merece o nosso estudo e atenção, por gentileza, o 15. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, e nós estamos cuidando aqui, senhores, no 115, do litisconsórcio necessário. Então, o caput do 115 está dizendo para a gente que, devia ter formado o litisconsórcio necessário nesse processo, não foi, surgiu uma sentença de mérito. Será obrigatoriamente nula essa sentença de mérito? Não. Me diz hoje com precisão o texto legal que nula será uma sentença de mérito, já que proferida num litisconsórcio necessário, sem a citação de todo mundo que ali deveria frequentar esse processo. Nula será se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Logo, atenção nisso aqui. Quando nós temos um litisconsórcio necessário mais uniforme,
e não é formado esse litisconsórcio e surge uma sentença de mérito, essa sentença de mérito é nula. De novo, se eu tenho litisconsórcio necessário, mais unitário, e seria, porque é a relação jurídico-material, 116, determina que a sentença teria que ser uniforme em relação a todos aqueles que estão no processo, unitário, o litisconsórcio, portanto. Então, se eu tenho um litisconsórcio que, pela relação jurídico-material, deveria ser necessário e, consequentemente, a decisão de mérito uniforme em relação a todos, e eu não integro todos no processo via citação, não formei o litisconsórcio necessário com todos, a sentença de mérito é nula. E também o será, senhores, mas não nula, ineficaz nos outros casos, mas parcialmente ineficaz, já que ela será ineficaz apenas para os que não foram citados. Um dos maiores exemplos é a figura do uso capião. A lei determina que no uso capião a gente cite o proprietário do imóvel, os confinantes, né, o confrontante de um lado, do outro e tal. Mas quem está perdendo realmente a propriedade é o que está ali no registro como proprietário desse imóvel. Beleza. Aí, dentro dessa ideia, galera, dentro dessa ótica, a sentença, ao julgar procedente o uso capião, declara que aquele imóvel agora, como meio de aquisição originário, é do autor. Quem está perdendo é o primeiro réu proprietário, mas os réus foram citados como tais. Confinantes não necessariamente estão perdendo o imóvel. Então, no uso capião, apesar de eu ter um litisconsórcio necessário por força da lei, não há ali uma sentença uniforme, ele é um litisconsórcio simples. E se eu não citar todos, eu não posso dizer da nulidade da sentença, mas sim da sua ineficácia, mas, entretanto, exclusivamente em relação aos que não foram citados. Portanto, litisconsórcio necessário e unitário, nulidade da sentença, quando proferida sem integração do contraditório. Litisconsórcio necessário e simples, ok? Ou mesmo facultativo, ineficaz, só contra aqueles que não teriam sido ali eventualmente citados. Tranquilo, galera? Beleza. Mas há um outro ponto aqui dentro do litisconsórcio que merece a nossa atenção. É esse aqui, ó. O tratamento. E isso nós temos aqui esculpido, senhores, por gentileza, nos artigos 117 e 118. E 118 do Código de Processo Civil. Senhores, começo pelo 118, dizendo ali a lei que cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo. Todos devem ser intimados dos respectivos atos. Outro dia, havia uma formação de um litisconsórcio ativo, e eu dou muita consultoria para colegas advogados em processos onde o nó procedimental aparece, né? Muita parceria com escritórios em razão disso. Aí, gente, a dúvida desse advogado que veio em consulta é o seguinte: Val, eu estou sendo trazido a um processo para um autor esse que já tem um advogado constituído, e ele está em litisconsórcio ativo com um outro autor. Só que eles estão começando a ter problemas e esse que está me procurando perdeu a confiança no advogado que o representa ali no início do processo, porque ele representava
esse advogado anterior. O autor número 1 e o número 2. E o número 2 estava perdendo a confiança, cara. E a figura da advocacia envolve eminentemente confiança. E a consulta e o desbarate que a gente deu é o seguinte: você pode aceitar uma procuração desse advogado 2. Claro que, primeiro, ele vai revogar os poderes, esse autor número 2 vai revogar os poderes do advogado inicial e te constituirá como advogado dele. Então eu tenho o autor número 1 com um advogado, autor número 2 com outro advogado, sem problema nenhum. Porque não apenas os litisconsortes têm o direito de promover o andamento de cada processo individualmente, e todos devem ser intimados também individualmente dos seus respectivos atos, como eles são considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto sempre no caso de litisconsórcio unitário. Então eu tenho ali essa visão do tratamento do litisconsorte como sujeitos distintos do processo, ok? Como litigantes distintos. E cada um pode promover os atos processuais, todos devem ser intimados, beleza? E neste caso, como são vistos em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, os atos e as omissões de um não poderão prejudicar o outro, mas podem beneficiar. E aí eu preciso trazer vocês a 2 exemplos dentro da lei, aonde um ato de um litisconsorte pode beneficiar o outro. E aí, então, nós iremos aqui primeiro, artigo 345, senhores. Quando é que a revelia não gera o efeito previsto no artigo 344, que seria ali de se presumir como verdadeira as alegações de fato formulado pelo autor? Quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Então pode ser que a contestação manejada por um traga matérias que beneficiem aquele réu que ficou rebelde. Além disso, nós temos também a lei dizendo, senhores, percebam no artigo 1005, que o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Exemplo: julgo procedente sentença, o pedido do autor, condenando os réus 1 e 2 a pagarem um valor indenizatório. Ação de responsabilidade civil, só um réu recorreu. E ele, ao recorrer, consegue, no recurso, demonstrar que a culpa era exclusiva do autor. Senhores, esse recurso beneficiará o réu que não recorreu. É um efeito extensivo subjetivo interno do recurso, tá? Porque eu vou atingir alguém que não recorreu, que se valerá da decisão acórdão, que reconheceria, por força do recurso de um, culpa exclusiva do autor e, portanto, improcedência do pedido para os 2 réus, mesmo apenas um deles tendo recorrido. Por isso que o artigo 117 vai dizer que os atos e omissões de um dos litisconsortes não prejudicarão os outros, mas poderão ali beneficiar. E o último ponto em relação ao litisconsórcio, senhores, é o seguinte: limitação. E eu só
posso limitar o litisconsórcio facultativo. Aí eu preciso trabalhar o conceito de litisconsórcio multitudinário. E o que é um litisconsórcio multitudinário? O nome já fala tudo para mim, senhores. Tá? Eu tenho ali uma montoeira, por exemplo, de autor 50 e um pobre coitado, um réu. Há muitas vezes afinidade de questões de fato e de direito, por exemplo, servidor público. Eu tenho um monte de servidor público, senhores. Beleza? Que tem determinado direito. E eles promovem uma ação, ou 30, 40, 50 autores. Isso cria, muitas vezes, dificuldade de defesa para o réu. Ou possível embaraço ali na prática dos atos processuais. Por isso que nos diz o parágrafo 1º do artigo 113, portanto, eu falo aqui da limitação exclusivamente do litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio necessário não se sujeita, por motivos óbvios, a essa limitação. Que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, tanto na fase de conhecimento, na liquidação de sentença na execução, quando comprometer a rápida solução do litígio, ou dificultar a defesa, ou, se for o caso, a liquidação ou cumprimento de sentença. Então, o juiz pode, de ofício, de repente não limita na fase cognitiva, mas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, limita o litisconsórcio. Mas é possível a parte requerer essa limitação, não determinada de ofício pelo juiz, desde que comprometa a rápida solução do litígio ou dificulte a defesa. Ou o cumprimento de sentença, claro. Tá? Tem que se ter esse argumento. E aí, então, o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Então, por exemplo, senhores, eu tenho 50 autores, um réu, citamos o réu. Antes de contestar, o réu vem e fala, pô, juiz, vamos limitar o litisconsórcio. Isso, senhores, interrompe esse prazo de contestação. E aí o juiz decidiria limitar ou não o litisconsórcio. Beleza? Tanto que perdão, senhores. É que eu estava buscando outro negócio aqui. Então, senhores, quando eu venho ao processo e faço o requerimento de limitação do litisconsórcio, isso, conforme o parágrafo 2º, interrompe o prazo para manifestação ou resposta. Mas só o litisconsórcio facultativo multitudinário, portanto, pode ser objeto de limitação. O necessário não se submete a essa potencialidade limitadora. Pegamos, senhores? Litisconsórcio. Valeu.